50% de tarifa sobre cada tonelada que o Brasil envia aos Estados Unidos. Isso mesmo, um tarifaço que atinge desde o feijão ao ferro. E a mineração está na linha de tiro. Se você quer saber quais minerais entram na mira de Trump, quem perde e quem pode sair ganhando, e qual é o jogo geopolítico por trás dessa bomba comercial, cola comigo. Em poucos minutos vou destrinchar, dado por dado, o verdadeiro impacto desse tarifaço no coração da mineração brasileira e mostrar como essa jogada norte-americana pode mudar o tabuleiro geopolítico para ambos os lados. Então se liga e bora para o vídeo. Bem-vindo ao Mercado Geológico. Meu nome é Jonas Neto e hoje vamos falar sobre o impacto do tarifaço de 50% de Trump no setor mineral brasileiro. Mas antes, se inscreve aqui no canal e no final do vídeo, se você gostar, dá um like. Como vocês sabem e está amplamente noticiado, Donald Trump taxou em 50% todos os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. E isso afetaria toda a economia brasileira em certo ponto. Mas o foco da gente é falar sobre o mercado mineral. Vamos falar como isso impacta no setor mineral brasileiro. Mas antes, eu queria uma opinião de vocês. Vocês poderiam deixar um comentário aqui. Se a responsabilidade dessa taxação é do governo brasileiro atual, do antigo presidente ou um ataque dos Estados Unidos à soberania nacional brasileira. Mas para isso, eu vou chamar aqui o comercial, que está no meu lado, para a gente bater uma bola e discutir um pouco mais sobre esse assunto. Comercial, pode dar uma chegada aqui? E aí, Jonas? Vamos dar uma ajudada aqui para a gente fazer esse vídeo aqui e dar uma puxar aqui uma cadeira. Então pronto, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui ao comercial é quais são os minérios brutos que os Estados Unidos mais importam do Brasil? Para começar, eu vou falar que o que a gente exporta para os Estados Unidos é apenas 4% da exportação do setor mineral. Então não é tanta coisa, o impacto não é tão grande nesse setor quando a gente vai para os dados macroeconômicos. Porém, a gente vai trazer alguns dados aqui micro que vai mostrar o quanto isso impacta e, na minha opinião, já vou deixar aqui minha opinião, isso impacta mais a economia americana do que a economia brasileira na questão do setor mineral. Mas quanto aos minérios que são exportados, a gente tem o ferro, o petróleo. O ferro, a gente exporta mais o aço e o alumínio. O valor bruto da exportação de ferro é apenas 4% e petróleo 18%. Só que esses dois têm um fator relevante. Ambos são commodities. Então fica mais fácil de abrir postos comerciais porque é um preço estabelecido em bolsa. Então se você trabalha com commodities que você não tem competição de preço, você consegue abrir mercados. Porém, tem os minérios que não são commodities, como o caolin. E para mim, o que vai ter mais impacto é o setor de rocha ornamental. Quartzitos, mármores, granitos, que a exportação do Brasil para os Estados Unidos corresponde a mais de 50% da produção nacional. Na minha opinião, os dois tipos de minerais mais afetados são o caolin, 18% do caolin brasileiro é exportado para os Estados Unidos, porém isso afetaria mais a indústria americana do que a brasileira, porque eles dependem muito mais do caolin, que é barato para exportar daqui do Brasil para os Estados Unidos. E já em relação às rochas ornamentais, o Brasil pode ter um impacto grande. O Brasil exporta um grande volume de rochas ornamentais para os Estados Unidos. E rocha ornamental não é um commodity. Existem rochas ornamentais que só existem no Brasil e o mercado consumidor americano gosta desse tipo de rocha. E para existir uma substituição, não é tão fácil. Por quê? A rocha ornamental ela é muito vista pela sua beleza, aparência e como ela se aplica na arquitetura, principalmente dos locais que compram essa rocha brasileira. Então, para substituir esse material brasileiro já específico por outro, é muito mais complicado. Tanto que o nome ornamental vem de algo que tem valor por conta da beleza. Mas aí é que a gente traz a informação que diferencia esse canal aqui de outros canais de economia. Nós, principalmente eu e Jonas, já trabalhamos para duas das 3 maiores empresas de rocha ornamental do mundo. Confere? Confere. E o que essas duas empresas têm? Escritório nos Estados Unidos. Exatamente. E aí, talvez, elas sejam isentas dessas tarifas, porque elas possuem escritório nos Estados Unidos, uma no Texas e a outra, se eu não me engano, na Carolina do Norte. Isso. E a gente não sabe se empresas que possuem um CNPJ, lá não é CNPJ, as empresas que possuem um registro lá nos Estados Unidos e produzem aqui, vão ser taxadas. Provavelmente não, porque temos empresas americanas que produzem aqui no agro e a promessa é que essas empresas não vão pagar tarifa. Elas produzem aqui, mas a empresa está lá nos Estados Unidos. A produção é aqui, porém elas têm escritório nos Estados Unidos. Então talvez elas se livrem dessa taxa. Agora, Léo, enquanto os outros tipos de minerais, por exemplo, minerais estratégicos, como lítio, terras raras, como vai ser esse impacto aqui? Eu ia deixar para falar sobre isso no final, porque se a gente pega os dados macroeconômicos,
não se fala muito sobre esses minerais. Porém, quando a gente vai para a realidade, os Estados Unidos, a Tesla, por exemplo, está buscando o lítio do Brasil. A gente tem empresas como a Ford buscando a grafita e outras empresas buscando o manganês para que sejam utilizados como minérios, na verdade, de transição energética. Exatamente. E grande parte das terras raras que estão começando a ser extraídas no Brasil tem um destino maior para a China. Porém, os Estados Unidos ainda têm olho para esse tipo de terra rara. Um acaso de um tipo de bloqueio nesse acordo que eles fizeram com a China, possa ser o Brasil um novo destino de exportação para os Estados Unidos. Quanto a terras raras, é porque os Estados Unidos ele tem ali a Ucrânia, a Groenlândia como alvos principais. Sim. Mas é claro que, como é bem estratégico, eles ficam de olho aqui no Brasil. Porém, acho que a Argentina descobriu reservas recentemente e tem uma relação comercial melhor com os Estados Unidos. Provavelmente eles têm outras cartas antes de precisar comprar as terras raras brasileiras. Então, comercial, eu tenho uma curiosidade aqui. O Brasil tem um volume substancial de exportação de ouro para os Estados Unidos. Eu acho que cerca de 4%. Mas queria saber, no caso de inviabilizar, por causa dessa taxação, o que aconteceria no mercado de ouro? Então, ouro não é minério. Ouro é moeda há muito tempo, é uma relação de câmbio. Eu acredito que essas taxas não fazem sentido ela ser aplicada ao ouro, porque é uma moeda, então a relação é cambial. Porém, digamos que ele taxa o ouro brasileiro, o que não vai acontecer. O ouro a gente vende em qualquer lugar. Se a gente chegar na rua, a gente vende ouro porque é moeda, então você está fazendo uma troca do real para o ouro, e o ouro sempre vai ser a moeda mais forte, é mais forte que o dólar. Se os Estados Unidos não quiser comprar o ouro brasileiro, a porta comercial para a gente vender para outros países é muito grande. O ouro é considerado uma reserva de valor no mundo, então facilmente você consegue substituir o mercado, né, de destino. Diferente da rocha ornamental, que tem uma característica brasileira daquele tipo de rocha que aparece no Brasil e é mais específica para o mercado americano. Existem também novas negociações que podem acontecer, assim como pode acontecer algumas outras sanções que ainda não está claro. Então a gente está baseando o nosso vídeo apenas nessa taxação de 50% que vai ser incidida dia 1º de agosto. E até lá pode muita coisa mudar. Por isso que a gente fez um vídeo com um cenário da taxação já imposta. Então, comercial, tem um mineral muito falado aqui há algum tempo no Brasil, que os Estados Unidos importam do Brasil, que é o nióbio. Como ficaria a relação do nióbio do Brasil com os Estados Unidos no caso dessa taxação? Aqui no Brasil, a gente tem a maior reserva de nióbio já descoberta em todo o mundo. Porém, a maior produção é do Canadá, que é outro país que os Estados Unidos está tendo um conflito comercial. Porém, o nióbio não é tão importante porque ele pode ser substituído por outros minérios. A exemplo do vanádio. Então, eu acho que por ter outros metais que podem substituir o nióbio ou o vanádio, não teria impacto tão grande na economia de ambos os países, até porque a gente não vende tanto nióbio assim. Então, o impacto no PIB é irrelevante. Agora eu queria falar com vocês que esses impactos podem acontecer em curto, médio e longo prazo. O impacto a curto prazo pode modificar, apesar de determinado minério, o volume de exportação não ser tão grande, mas pode impactar contratos, logística e a curto prazo ser prejudicial. Porém, a médio prazo, com substituições dos Estados Unidos para outros destinos, isso pode se modificar. E a longo prazo, poderia criar novos laços com outros países. Mas isso tudo vai acontecer mediante o avanço ou a retração desses tipos de taxação para o Brasil. E qual é a sua opinião sobre os impactos a curto, médio e longo prazo? A curto prazo, eu acho que vai impactar muito a economia americana, porque eles dependem bastante do que a gente fornece a eles. Porém, a médio e longo prazo, os Estados Unidos têm uma vantagem comercial que nenhum outro país tem, que é sua saída marítima de rota comercial, tanto para o Pacífico quanto para o Atlântico. Então, para eles substituírem o Brasil como um fornecedor por outro país, é muito simples, eles só precisam negociar preço e ver se os outros países têm o produto que eles querem comprar. Eu sei que não é o foco aqui falar de economia de forma geral, mas o impacto mais imediato lá vai ser o café. Só que eles vão dar um jeito de substituir o café por um café colombiano, um café do Peru. Eles vão dar um jeito, porque eles conseguem negociar com qualquer país do mundo, porque a chegada é tanto pelo Atlântico quanto pelo Pacífico. Mas a curto prazo, eu acho que a população dos Estados Unidos vai sofrer no mercado e o setor de construção civil vai sofrer por conta da taxação ao Brasil, que vai ter que buscar novos mercados de rocha ornamental e cauli. Isso deve aumentar os valores de imóveis, já que a gente está encarecendo a matéria-prima, mas a longo prazo eu acho que tanto o Brasil consegue destinar para outros países os produtos que a gente produz aqui, então para a gente abrir novos mercados também é fácil. A curto prazo, acho que vai ter um impacto na economia dos dois países, mais na economia americana,
e a médio e longo prazo acho que estabiliza. O Brasil vai buscar novos compradores do que a gente produz aqui e os Estados Unidos, novos fornecedores, já que eles têm a melhor rota comercial do mundo. Isso se não forem negociados novas tarifas, ou para mais ou para menos. Aí esse cenário vai mudar para melhor ou para pior. Uma opinião que eu tenho sobre essas tarifas é que Trump está dando o Brasil de bandeja para a China. A gente já tem, talvez, um bom tempo no próximo vídeo, que vai ser a malha ferroviária que vai ligar o Atlântico ao Pacífico, rasgando o Brasil e chegando até o Peru. Agora a China tirou necessidade de visto a brasileiros. A China e o Brasil vão se tornar aliados de grande relevância. E a gente, que sempre teve uma relação comercial muito boa com os Estados Unidos, muito amigável, vamos nos distanciar. Algumas pessoas podem ser a favor, outras podem ser contra, mas a realidade é essa. Então, qual a sua opinião? Você acha que o Brasil deveria se aproximar mais do BRICS e da China, se afastando um pouco dos Estados Unidos? Ou isso seria prejudicial ao Brasil? Deixa aqui no comentário. Estamos percebendo que tem muita gente chegando no nosso canal e tendo muito feedback nos vídeos. Eu gostaria, se vocês puderem, colocar um feedback nos comentários, que isso ajudaria muito a gente trazer novos temas e discutir discussões mais profundas no nosso canal. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like. Valeu e até o próximo vídeo.